Então, a todos, né, que entraram mais uma vez, né, boa noite. Boa noite a todos vocês, né? Então, a maioria me conhece, né? Para quem não me conhece, sou a professora Vânia, né? Mentora de cursos também, curso técnico, graduação, de capacitação, de especialização, e atuo aí tanto na área da radiologia quanto das ciências forenses, tá bom? Então, sejam bem-vindos aí, né, a mais uma live da Ago Cursos, ok? Então, para quem não conhece, a Ago Cursos é uma plataforma de cursos de capacitação em EAD, né, que vem oferecer a vocês cursos para que vocês possam se capacitar, que vocês possam adquirir mais conhecimento, para que vocês possam ampliar as áreas de atuação, né, e também as chances de ingressarem no mercado de trabalho. Então, o objetivo da Ago Cursos é esse. Então, eu convido vocês, né, para que depois possam visitar o nosso site, que é www.agocursos.com.br, que possam conhecer a nossa plataforma, né, conhecer os cursos gratuitos que nós temos lá, os cursos completos que estão disponibilizados, tá bom? E muita coisa bacana vai vir agora em 2022, vai ter muito curso lá, a plataforma vai ficar lotada de curso, então bastante novidades para vocês, tá bom? E em fevereiro nós vamos iniciar uma série de lives e cursos gratuitos aí também na área das ciências forenses, né? Então, semana que vem vai ser a última live da radiologia e em fevereiro a gente vai começar com as lives na área das ciências forenses, ok? Então, boa noite, Roseli, Dieguinho, Paula, Bruna, boa noite a todos vocês. Então, gente, como eu disse no início, fugindo um pouquinho da área médica, né? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da radiologia industrial, que é uma das áreas da radiologia que usam radiações ionizantes como raio-x e gama, né, para fins industriais. E a maior aplicação da radiologia industrial é no processo de qualidade de produtos e materiais. Então, a radiologia industrial, ela preza, né, por manter esse controle de qualidade, né, das peças, produtos, materiais e equipamentos inspecionados. E esse controle de qualidade é feito, né, através... Boa noite, Bruna. Através, Ana Flávia, boa noite. Então, essa variação, esse controle é feito através da variação das características da peça, como a composição química, densidade, espessura. Para isso, nós fazemos a inspeção radiográfica, né, desses materiais. Inspeção radiográfica é o uso, né, de radiação para poder avaliar as peças, se elas apresentam defeitos como trincas, rachaduras, defeitos volumétricos, defeitos internos que possam impedir o uso, né, daquele material ou peça para a finalidade que se pretende. Então, isso que é a inspeção radiográfica. Agora, para poder inspecionar as peças, produtos e materiais dentro da radiologia industrial, nós usamos os ensaios não destrutivos, que nós abreviamos e chamamos de ENDs, ok? Então, END significa ensaios não destrutivos. Então, o que são ensaios não destrutivos? São técnicas utilizadas nas inspeções radiográficas de peças, produtos, materiais e equipamentos, tá? Que tem o objetivo de investigar a sanidade desses materiais sem destruí-los ou introduzir quaisquer alterações em suas características ou composição química. Por quê? As peças não são seres vivos, então uma vez que as radiações X e gama interagem com as peças, produtos ou materiais, a radiação ela não vai causar nenhum dano, né, nessas peças. Então, o uso das radiações ionizantes para a realização das inspeções radiográficas, ela não afeta a composição química dos materiais, ela não altera a densidade, a composição química, e ela não destrói
as peças, né? Porque elas não têm essa ação sobre esses materiais. Então, um dos meios assim mais importantes de avaliar, né, a qualidade desses materiais realizando, né, os ensaios não destrutivos para fazer a averiguação das características, né, das peças, dos produtos e materiais. Então, os ensaios não destrutivos são técnicas, né, que nós usamos para realizarmos as inspeções radiográficas, ou seja, para fazermos as exposições, né, das peças, produtos e materiais usando raio-x ou radiação gama. Lembrando que, né, a radiação gama ela é bem mais intensa, mais penetrante no meio material do que os raios-x. Então, a indicação do uso dessas radiações vai depender da densidade, da composição química e da espessura das peças, produtos e materiais. Então, para cada característica de um material, usa-se, né, um tipo de radiação. Então, a escolha da técnica que vai ser utilizada vai depender das características, né, das peças, produtos e materiais. Então, o técnico em radiologia industrial, além dele saber realizar, né, com bastante competência os ensaios não destrutivos, ele tem que conhecer as características do material que ele vai inspecionar, para que ele possa avaliar corretamente, né, fazer uma boa análise, avaliação das condições físicas da peça, com o objetivo de perceber ali qualquer defeito nesses materiais. Então, o indivíduo, para ele ser técnico em radiologia industrial, é um processo que não é tão simples, né, para poder entrar na área, porque o indivíduo ele tem que fazer um curso, né, de radiologia industrial, que tem aí mais ou menos a durabilidade de uns 3 meses, né, e depois tem que fazer a prova da CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, para que ele obtenha o licenciamento da CENEM para poder atuar na área. O licenciamento é como se fosse o registro de técnico em radiologia industrial, porque o técnico em radiologia médica, quem dá o registro, né, é o Conselho Regional de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia. Agora, quem dá o licenciamento, que seria tipo, né, o registro para o técnico atuar na radiologia industrial, é a CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, que pertence ao Ministério das Ciências e Tecnologias. Esses cursos não tem aqui em Minas, só tem por enquanto no Rio e São Paulo. E esses cursos, eles têm que ser credenciados pela ABEND. O que significa a ABEND? Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos. É ela que regulamenta esses cursos, é ela que regulamenta a aplicação das radiações para fins industriais. Então, os cursos, se eles não forem credenciados pela ABEND, né, esses cursos não serão aceitos pela CENEM para você tentar o processo seletivo. E para poder tentar o processo seletivo, o indivíduo ele tem que fazer a prova da CENEM. Então, primeiro faz o curso, depois faz a prova da CENEM, né? Passando na prova, o indivíduo vai para dentro da CENEM e lá ele vai ser treinado, né? No que diz respeito principalmente à aplicação das técnicas industriais, da proteção radiológica. Aí sim, depois ele vai ter então licenciamento para atuar na área. Então, o indivíduo pode começar desde um simples operador de equipamento, né, como o indivíduo que vai fazer o relatório técnico das peças, produtos e materiais que vão ser inspecionados. Relatório técnico substitui o termo laudo médico. Okay? É como se fosse falar assim, eu vou fazer um laudo da peça, mas não é laudo, é um relatório técnico. Então o indivíduo ele pode ser aquele sujeito que vai interpretar a imagem, vai perceber se há alterações das peças, produtos e materiais e vai dar o relatório técnico. Ele pode ser supervisor de proteção radiológica, que vai supervisionar
toda a segurança dos profissionais que trabalham na área da radiologia industrial, se estão usando dosímetros, se estão usando os EPIs necessários, se estão seguindo, né, os protocolos de segurança. A Paula me perguntou o que é CENEM. CENEM significa Comissão Nacional de Energia Nuclear. É um órgão do governo federal que é responsável aqui no Brasil por estabelecer normas de proteção radiológica, tanto na área médica quanto na área industrial. E ele pertence, a CENEM pertence ao Ministério das Ciências e Tecnologias, ok? Então, para uma instituição, por exemplo, ela ser aberta, ela entrar em funcionamento, ela só pode funcionar se a CENEM der o licenciamento. Então, além da pessoa ter que ter, o empreendedor ter que ter o alvará da prefeitura, tem que ter o licenciamento da CENEM e seguir todas as orientações em relação à blindagem, o uso das fontes radioativas e tudo mais. Então, existe uma norma específica, né, de radiologia industrial, onde a CENEM exige que todas as instituições, né, sigam, né, as suas diretrizes, as suas normas, correto? Então, o indivíduo ele pode ser chefe, né, de setor, gerente, e vai subindo. Então, de acordo com cada nível, né, de atuação, cada cargo é um salário, né? Agora, a radiologia industrial ela não é uma área tão ampla quanto a radiologia médica, mas ela é uma área muito promissora, ela está crescendo muito. Então, futuramente vai haver muitas chances de empregabilidade nessa área. E é uma área que atrai, né, tanto o público masculino quanto o feminino, né? É uma área que para a pessoa atuar realmente tem que gostar dessa área, ok? Agora, o que eu sempre digo que o interessante e bacana de atuar na radiologia industrial é que você vai trabalhar com peças, produtos e materiais, né? Ou seja, o seu público ali não vai ser um indivíduo, né? Ou seja, você não vai, né, se estressar, né? Você vai posicionar, o material vai ficar no lugar. Então, assim, se a gente for pensar por esse lado, é uma área menos trabalhosa, tá? Mas é uma área, assim, o Eduardo me perguntou agora, vale a pena investir? Vale, mas pensando em algo para o futuro, não para agora, tá? Porque é uma área que está crescendo muito, está ampliando, né? E vai chegar um momento aí que vai ter muita oportunidade de empregabilidade nessa área. E quem tiver, né, o licenciamento da CENEM é que vai entrar, tá bom? Então, empresas aí de grande porte utilizam a radiologia industrial, né, para detectar defeitos nas peças, falha, descontinuidade, e aí vai, correto? Então, eu queria deixar bem claro aí como que é a entrada, né, na radiologia industrial, como que funciona isso aí, porque muitas das vezes acham que é só fazer o curso técnico em radiologia que vai entrar. Não, para ser técnico em radiologia, não necessariamente, em radiologia industrial, né? Não necessariamente precisa ser um técnico em radiologia. Tem as profissões, né, que a CENEM autoriza que sejam técnico em radiologia industrial. Então, tem outras profissões também que o indivíduo ele pode fazer essa prova da CENEM e tornar um técnico em radiologia industrial. Então, voltando lá no início, eu estava falando em relação ao curso no Rio e São Paulo, se tem EAD. Bom, creio que tem EAD sim, mas geralmente eles são presenciais porque além da parte teórica, esse curso tem que ter a parte prática para você sair de lá já preparado para atuar. Isso é uma exigência da CENEM. Então, quando eles aparecerem por aí, né, divulgando o curso onde só tem teoria, saia fora. Porque esse não é o curso que você precisa para entrar na área da radiologia industrial. Tem que ter aulas teóricas e práticas para você já sair, né, pronto para poder atuar. Sim, Raíssa, não é bem uma carteirinha, é um licenciamento dado pela CENEM. É como se fosse a carteirinha da radiologia médica, correto? Porque a Raíssa está falando aqui que ela pesquisou
e tem que ter a carteirinha. Não, tem as profissões que podem fazer, né, esse curso e se tornar um técnico em radiologia industrial, desde que faça o curso de radiologia industrial e faça a prova da CENEM. Uma vez sendo aprovado, né, então a CENEM vai estar licenciando essa pessoa para poder atuar na área. Então, uma coisa é o indivíduo ter o registro da área médica, outra coisa é o indivíduo ter o registro na área industrial. Com o registro da área médica, você não pode atuar na área industrial. E com o registro da área industrial, você não pode atuar na área médica. São licenciamentos, registros diferentes. Não tem nada em comum um com o outro, ok? Então, voltando lá no início, eu falei para vocês então que os ensaios não destrutivos são técnicas usadas para inspecionar peças, produtos e materiais para, né, avaliar os produtos e analisar se há alguns defeitos na peça, como trincas, rachaduras, partes ocas, se há fundição, se há soldas, né, se há quaisquer danos que impossibilitem o uso desses produtos no fim destinado, no fim que se pretende, né, usar aquele produto. Então, para poder realizar os ensaios não destrutivos, é necessário o uso de uma fonte de radiação, que pode ser natural ou artificial. E aí, então, nós usamos as radiações ionizantes X e gama, né? A radiação X, que se usa na radiologia industrial, ela é produzida nos aparelhos de radiologia industrial, e as fontes radioativas gamas que se utilizam na radiologia industrial são usadas, né, de algumas fontes radioativas como cobalto 60, césio 137, irídio 92, túrio 170 e selênio 75, ok? Então, existem então várias técnicas, ou seja, vários ensaios não destrutivos que podem ser aplicados dentro da radiologia industrial. Então, existem ensaios não destrutivos com raio-x, ensaios não destrutivos com radiação gama, cuja modalidade é chamada de gammagrafia. Existem ensaios não destrutivos com aceleradores lineares de partícula, ensaios não destrutivos com radioscopia industrial, com medidores nucleares, com tomografia computadorizada, com ressonância magnética, ultrassonografia. Tem também partículas magnéticas, né, um líquido que a gente usa com partículas magnéticas para poder também avaliar, né, os defeitos das peças. Então, sim, as técnicas são muitas, né, cujas técnicas nós chamamos de ensaios não destrutivos, correto? Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas técnicas, correto? Para vocês terem um entendimento melhor. Então, os ensaios não destrutivos com raio-x, eles são indicados para inspecionar peças, produtos, materiais e equipamentos com espessuras de até 30 milímetros. Então, para eu poder saber qual ensaio não destrutivo que eu vou usar, ou seja, qual técnica que eu vou usar, eu tenho que conhecer as características da peça, né, a composição química, a densidade e principalmente a espessura do material que vai ser analisado. Então, quando as peças, produtos e materiais têm uma espessura de até 30 milímetros, usa-se os ensaios não destrutivos com raio-x, correto? E aí, então, nós vamos usar o aparelho de raio-x industrial, né, com um tubo de vidro a vácuo, né, onde vai haver a produção dos raios-x. Nós vamos usar o filme radiográfico convencional ou a gente vai usar a metodologia digital. Então, nesse caso, os raios-x são produzidos nesse tubo que fica dentro do cabeçote com uma blindagem de chumbo. Os raios-x vão sair do tubo, vão atravessar um material que vai ser inspecionado, vai atingir o filme, vai registrar a imagem desse produto no filme. E o filme, após ser processado de forma convencional ou digital, né, nós temos então a imagem física daquele produto que está sendo inspecionado. E aí o técnico em radiologia industrial vai analisar a imagem, vai avaliá-la e vai
analisar aquela imagem em busca de possíveis alterações, ok? A Paula me perguntou se é usado proteção de chumbo na radiologia industrial. Com raio-x, sim. Na área da gamografia, a gente usa urânio exaurido. Então, boa noite, M. Boa noite, né, Antônia, que entrou aí agora. Então, a forma que os raios-x industriais são produzidos é de forma bem similar a forma que os raios-x médicos são produzidos. Existem algumas diferenças, né? Por exemplo, na radiologia industrial a gente usa uma alta tensão em torno de 450 kV, ou seja, em torno de 450 kV, enquanto na área médica a gente usa aí uma tensão de até 150 kV. Na radiologia industrial, como a gente usa uma tensão muito alta, nós usamos uma corrente baixa de até 10 mA e nós usamos um tempo pequeno também. Okay? Na área médica a gente usa uma tensão mais baixa, uma corrente mais alta e um tempo também maior. Então, é o contrário, né, da área médica. Por quê? Os materiais que vão ser inspecionados, eles são densos, são espessos, então eles não precisam de muita radiação para podermos gerar a imagem desses produtos, mas a gente precisa de uma tensão maior, a gente precisa de um feixe de radiação com maior poder de penetração para os raios-x conseguirem atravessar as espessuras da peça e registrar a imagem no filme, né, radiográfico. Então, a diferença crucial que existe, né, entre a produção dos raios-x industriais e raios-x médicos é principalmente no que diz respeito à tensão, que é usada na radiologia industrial, é bem maior, a corrente elétrica é menor, o tempo é menor e a arquitetura dos aparelhos de raio-x industriais, ou seja, os modelos deles são totalmente diferentes dos modelos dos aparelhos usados na área médica. Eles são aparelhos de pequeno e médio porte, né? Os aparelhos de raio-x industriais, eles são desmontáveis, você pode usar tanto dentro da empresa quanto em campo, né? Os aparelhos, como variam muito o modelo, né, o tamanho, eles têm um peso que varia em torno de 40 a 80 quilos, correto? E aí, então, você pode usar, né, porque o mais usado é o portátil, então a gente pode usar o portátil tanto dentro da instituição quanto dentro em campo, né? Por exemplo, eu preciso radiografar a turbina de um avião, então eu vou usar o aparelho de raio-x até o aeroporto, vou levar o filme radiográfico e vou fazer a inspeção lá, tá correto? Os filmes usados, eles têm as características parecidas com os filmes usados na área médica, né? Porém, eles têm uma dupla emulsão, a camada de emulsão é mais reforçada, porque a gente usa uma energia maior, né? E nós usamos 3 tamanhos, né, de filme radiográfico. A gente usa o 3,5 por 17, né, a gente usa o 4,5 por 17, né, polegadas, e a gente usa o 14 por 17. Então, assim, os tamanhos dos filmes industriais são diferentes dos tamanhos dos filmes convencionais. E aí, você poderia perguntar assim, mas quando eu vou radiografar a turbina de um avião, uma asa de um avião, tem um filme desse tamanho? Não, a gente vai radiografar, né, a área por partes, né, gerando várias imagens até fazer uma inspeção completa. Então, no caso dos raios-x, né, ele é indicado para inspecionar produtos e materiais com espessuras de até 30 milímetros, ok? Agora, aí, Bruna, se tiver abaixo do solo é gamografia, não é raio-x não, tá bom? Então, o que acontece? Então, os raios-x são utilizados, né, quando se pretende, então, detectar defeitos nas peças, como eu falei, trincas, rachaduras, falhas na descontinuidade, né, partes ocas, fundição e etc. Correto? Então, no uso da gamografia, né? A gamografia é outro tipo de ensaios não destrutivos, em que nós usamos radiação gama para fazer a inspeção
de peças, produtos e materiais. Nesse caso, nós usamos a radiação gama proveniente de fontes radioativas que são radioisótopos, ou seja, elementos químicos radioativos que são emissores de radiação gama. Então, nós usamos cobalto 60, césio 137, irídio 192, túrio 170, e nós usamos o selênio 75. Então, o cobalto 60 é o radioisótopo que emite uma gama, radiação gama de grande energia, em torno de 1,17 e 1,33 megaelectronvolts, ok? Então, como ele emite uma energia maior, a gama do cobalto 60 é usada indicada, né, para inspecionar peças com espessura de 60 a 200 milímetros, correto? Então, cobalto 60 é que emite a gama de maior energia, ele é um dos radioisótopos mais usados e ele é indicado para inspecionar peças com espessuras maiores, de 60 a 200 milímetros, ok? E esses limites dependem, né, das especificações técnicas das peças e produtos a serem examinados e das condições também da inspeção radiográfica. Já o irídio 192, que é outro radioisótopo, né, emissor de gama, que é usado na gramografia para inspecionar, né, peças, produtos, materiais, ele emite uma radiação gama em torno de 0,137, né, e 0,65 megaelectronvolts. Então, em função disso, ele é indicado para inspecionar peças com espessuras de 10 a 40 milímetros, correto? Já o túrio 170, que é outro radioisótopo emissor de radiação gama, ele emite gama com uma energia de 0,084 a 0,54 megaelectronvolts. Então, o túrio 170 é indicado para inspecionar peças, produtos e materiais com espessuras de 1 a 10 milímetros. E como esse material é extremamente difícil de produzir, né, o material geralmente é manuseado sob a forma de óxido, ok? E ele não é tão utilizado assim como o cobalto 60. Já o selênio 75, ele emite uma radiação gama em torno de 0,06 a 0,405 megaelectronvolts, e então ele emite uma gama com uma energia menor, né? Então ele é indicado para inspecionar peças, produtos e materiais com espessuras de 4 a 30 milímetros, ok? Então, já o césio, 137, é indicado para inspecionar peças com espessuras de 20 a 80 milímetros. Só que como o cobalto 60 ele tem a meia-vida muito longa, né, cerca de 30 anos, acaba gerando rejeito radioativo por um bom tempo, ele não é muito usado dentro da radiologia industrial, e pelo fato também da imagem gerada, né, com o uso do césio, a qualidade da imagem gerada não é muito boa, então acaba que o césio 137 não é muito utilizado na radiologia industrial. E o selênio 75 é o radioisótopo, assim, digamos, mais novo dentre essas 5, né, fontes radioativas que eu falei, né, que está sendo utilizado na radiologia industrial. E essas fontes radioativas, que são os radioisótopos, são colocados dentro do irradiador gama, né, que é um equipamento dotado de partes mecânicas que permite expor com segurança a fonte radioativa. Então, a fonte radioativa é colocada dentro do irradiador gama. Internamente, ele é brindado com um elemento químico chamado urânio exaurido, né? E a fonte ela é selada, ela é lacrada, ela só é aberta no momento da inspeção radiográfica. Então, esse irradiador gama, ele oferece segurança durante o uso, né, dessas fontes radioativas, porque ele brinda 100% a radiação gama, e a fonte é selada. Então a fonte ela não é selada, ou seja, ela é aberta no momento da inspeção, correto? Então a gamografia
ela é indicada para inspecionar peças acima de 30 milímetros, chegando até 200 milímetros. Como eu falei, a aplicação dos raios-x é para inspecionar peças, produtos e materiais com espessuras de até 30 milímetros. Acima de 30 milímetros, chegando até 200 milímetros, é indicado o uso da técnica chamada de gammagrafia, em que se usa fontes radioativas, emissoras de radiação gama, para poder inspecionar esses materiais, correto? Outro tipo de ensaio não destrutivo usado na radiologia industrial são os aceleradores lineares de partícula. Correto? Eles são aparelhos similares aos aparelhos de raio-x e diferenciam por serem acelerados com uma onda elétrica de alta frequência, e eles produzem um feixe de elétrons com energia de 1 a 4 mega eletronvolts. Então, para fins industriais, é usado essa faixa de energia. E como os aceleradores lineares, eles produzem uma radiação de alta energia, né, um feixe de elétrons, ou seja, um raio-x da ordem dos mega eletronvolts, ele é indicado para inspecionar peças com espessuras acima de 100 milímetros, ok? Então, quando a peça ela tem grande espessura, acima de 100 milímetros, é indicado também o uso dos aceleradores. E aí você tem a opção de usar os aceleradores quando a peça estiver acima de 100 milímetros ou usar a técnica da gammagrafia. Qual técnica vai ser usada? Depende das características da peça, produto e material que vai ser inspecionado. Depende da composição química, depende da densidade, né, da espessura, do defeito que se pretende avaliar. E aí nós também geralmente buscamos orientações das NRs, que são as normas regulamentadoras, que nos dão orientação quanto ao tipo de técnica a ser utilizada para um determinado tipo de peça. Então, assim, nós simplesmente não escolhemos, olha, eu vou usar essa técnica aqui porque eu quero. Não, a gente segue um protocolo, né, regido aí pelas normas regulamentadoras, para nós sabermos que tipo de técnica nós vamos inspecionar, usar, né, para inspecionar determinado tipo de produto ou material. Então, não é de qualquer maneira que a gente vai definir o uso dessa técnica, não. Tem também, gente, a radioscopia industrial, em que nós usamos raio-x produzido por um aparelho chamado radioscópico, que ele gera imagem em tempo real através de um monitor de vídeo ou monitor de computador. Correto? Nesse caso, a gente não gera imagem no filme radiográfico. Então, durante a inspeção radiográfica, as peças, produtos e materiais são visualizados nesses monitores em tempo real. E ali é feita, então, a avaliação daquela imagem em busca de possíveis defeitos. Eu posso citar como exemplo aí do uso do radioscópico aqui no Brasil, nos aeroportos. Eles são usados para... Essa técnica é usada, né, para fazer inspeção de bagagem, para verificar se o indivíduo está portando algum armamento, droga e etc. Então, no Brasil é usado, então, nos aeroportos, ok? Então, quando a gente coloca a bagagem naquela esteira lá do aeroporto, que é feita, né, aquela inspeção da bagagem, nós usamos a radiação X, que é produzida pelo radioscópico, e as imagens são visualizadas em tempo real no momento da inspeção. Correto? E a indicação da radioscopia industrial é para avaliar peças e produtos e materiais de baixas espessuras, ou seja, com pequenas espessuras, né? Então, quando a peça tem grandes espessuras, essa técnica não é indicada. Nesse caso, a indicação seria a gammagrafia ou aceleradores lineares de partícula, correto? Então, a radioscopia industrial, ela é indicada para peças pequenas e de baixa densidade. E ela apresenta algumas limitações, né? Porque como o produto que vai ser inspecionado fica muito próximo do aparelho de raio-x, a qualidade da imagem não é tão boa quanto a imagem formada pelo aparelho de raio-x industrial.
Essa técnica não é aplicada quando se pretende avaliar peças de grandes espessuras, né? E há uma outra, digamos assim, uma outra desvantagem da radioscopia industrial, que ela permite a detecção de defeitos mais superficiais, dos produtos que vão ser inspecionados. Então, quando eu pretendo avaliar um defeito mais interno, essa técnica não é indicada, porque usa-se baixas doses de radiação para inspecionar as peças, produtos e materiais. Então, nesse caso, a gente consegue, com essa técnica, detectar defeitos mais superficiais e não defeitos mais profundos, volumétricos, correto? Tem também os medidores nucleares que são usados junto com um detector de radiação chamado o Geiger-Miller, que é indicado para avaliar a densidade, a espessura de produtos e materiais em geral, né? E esses medidores nucleares são usados como a fonte radioativa gama. Então a gente usa o cobalto 60, que é colocado dentro desse aparelho chamado medidor nuclear, e aí então a gente consegue, por exemplo, fazer a medição da densidade, da espessura de folhas de papel, por exemplo, de tanques com combustível. A gente consegue fazer a medição de vários tipos de produtos e materiais usando os medidores nucleares, inclusive avaliar o nível, por exemplo, de água no solo, avaliar a profundidade do solo, né? A gente consegue com essa técnica dos medidores nucleares, respondendo aí, né, a pergunta que a Bruna me fez, correto? Esses medidores nucleares podem ser fixos ou portáteis, sendo os portáteis os mais utilizados. E nós podemos usar também, né, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, tem ultrassom, né, onde usa-se ondas sonoras para geração das imagens. E tem também o líquido penetrante com partículas magnéticas, que é um líquido que a gente joga por cima das peças, dos produtos e materiais, e aí depois a gente vem com um talcozinho, um pote tipo um talco, joga por cima, e aonde tiver uma trinca, um defeito, aquele talcozinho consegue marcar onde está aquele defeito. Só que essa técnica é indicada somente para detectar defeitos mais superficiais, defeitos profundos. Essa técnica com partículas magnéticas não é muito indicado, correto? Então, essas técnicas, né, que serão utilizadas para fazer inspeção, vai depender das características, né, das peças, produtos, materiais e do objetivo da inspeção radiográfica. Então, mediante isso é que o técnico em radiologia industrial ele vai então, né, definir qual a técnica que vai ser utilizada. Se é ensaio não destrutivo com raio-x, se é gamografia, se é acelerador linear de partícula, se é radioscopia, medidor nuclear, tomografia, e aí vai, correto? Eu vou dar uma pausa aí, gente, só para falar para vocês o seguinte, nós vamos ter hoje, né, sorteio de 3 máscaras da Água Cursos, né? Quem ganhou me falou que gostou, né? Então a gente vai sortear novamente. E a palavra-chave de hoje é ensaios não destrutivos, ok? E eu só queria dar uma orientação que nós temos recebido, às vezes, informações de algumas pessoas que não estão conseguindo obter o certificado. Então, sim, é um processo muito simples. Basta você entrar no site da Água Cursos, que é www.agocursos.com.br. Ela vai ter uma opção de você solicitar o certificado. Aí você vai colocar o seu nome, vai colocar o seu e-mail e vai colocar a palavra-chave. E aí, então, você clica lá no botãozinho que
automaticamente vai ser gerado o certificado digital e você vai receber por e-mail. Então, se vocês não conseguirem, tiverem alguma dificuldade ou por algum outro motivo não conseguirem um certificado, entre em contato com a Agro Cursos, né, no direct aqui do Instagram ou pelo WhatsApp, né, e informem o pessoal do suporte que eles estarão então enviando para vocês, né, a certificação por e-mail, correto? Então, eu tô falando isso porque algumas pessoas têm procurado a Agro Cursos falando que não estão conseguindo ter acesso ao certificado, e aí eles estão enviando para essas pessoas, correto? O importante é que vocês obtenham o certificado, como, né, a gente dá um jeito. Então, a palavra-chave é ensaios não destrutivos, correto? Então, daqui a pouquinho eu vou perguntar qual é essa palavra-chave, né? As duas primeiras pessoas que responderem, né, a palavra-chave corretamente vão ganhar essas duas máscaras. E depois eu vou fazer uma pergunta dentro do conteúdo dessa live e a primeira pessoa que responder corretamente vai ganhar a terceira máscara. Correto? Então, tá aí, né, as orientações para daqui a pouco a gente fazer esse sorteio. Agora, quais seriam as áreas de atuação, né, da radiologia industrial? A gente pode citar indústrias de petróleo, petroquímica, indústrias de produção de energia, indústrias béricas, aeroportos, deixa eu lembrar aqui de mais alguma coisa. É usada na siderúrgica, na área naval. Então, sim, as aplicações da radiologia industrial são muitas. Ela é usada também, como eu dei exemplo aí, né, para inspeção corporal em aeroportos. Tem aeroportos que fazem inspeção corporal, né, como nos Estados Unidos, outros países. Além de fazer a inspeção da bagagem, eles fazem a inspeção corporal. Aqui no Brasil, faz a inspeção de bagagens, mas em outros países a gente faz a inspeção corporal para ver se o indivíduo está portando armas, drogas, e faz a inspeção da bagagem. Então essa é uma área de atuação. A área de atuação também da radiologia industrial é voltada também para inspeção de cargas e contêineres, né? E a inspeção de cargas e contêineres faz uso dos aceleradores lineares de partículas de alta energia, em torno aí de 1 a 4 MeVs, né? E podem ser aplicados em estradas, divisas, fronteiras, portos, visando que evitar que armas, drogas ou contrabandos circulem pelo país, e também de taxas de impostos e contribuições, e também para evitar, né, o pagamento de taxas, impostos e contribuições de forma desnecessária. Outra área de atuação também da radiologia industrial né, a radiografia industrial, em que nós usamos raio-x e a gamografia para inspecionar peças, produtos e materiais. São usados os medidores nucleares, como eu falei, junto com o detector Geiger-Müller, que tem o objetivo de medir a densidade, as espessuras de peças, produtos e materiais, e também podem ser usados também no setor alimentício, pode ser usados em cimenteiras, bebidas, para poder avaliar papel, para poder avaliar materiais de mineração, materiais usados em metalurgias, siderúrgicas, e aí vai. Outra área de atuação também perfilagem de poços de petróleo, né, que se usa-se radiação gama para poder fazer essa perfilagem. Usados também para poder avaliar tubulações de petróleo, se tem algum defeito, alguma perfuração, alguma trinca, se está tendo escapamento de petróleo, ok? Usado também, né, nas indústrias automotivas para avaliar se as peças que vão ser utilizadas na montagem de um veículo, elas estão com a integridade ok, se tem algum defeito, se vai poder ser usado ou não, né? Então é usado também dentro das indústrias automotivas
e automobilísticas. São usados também os traçadores radioativos, né, que é uma técnica que serve para avaliar e otimizar os processos industriais, que consiste basicamente na introdução no sistema em estudo de pequena quantidade de material radioativo de meia-vida curta. Então, geralmente, os traçadores radioativos são usados, né, para poder marcar, né, algum defeito encontrado em uma peça, um produto e material. São usados também, por exemplo, na agricultura, né, em que a gente usa, por exemplo, um traçador radioativo, né, coloca no inseto para poder ver a linhagem dos insetos e para a gente poder ir lá e destruir, né. É usado também a técnica de radiação para poder esterilizar os insetos fêmeas para evitar a reprodução, né? Evitar que eles venham destruir as lavouras e tudo mais. A gente também pode usar, né, a variação também, né, de peças que compõem aviões, submarinos, né, bombas atômicas, né, e diversos tipos de armamento, se possui algum tipo de defeito e se estão aptos para uso ou não. Agora, dentro digamos assim, do ramo industrial, existem outras áreas de atuação em que a gente usa radiação ionizante, que para o indivíduo atuar, ele não precisa necessariamente ser um técnico em radiologia industrial. Pode ser um funcionário da empresa que é treinado para tal, pode ser um técnico em radiologia. Então, essas áreas são as áreas, por exemplo, de irradiação de alimentos, em que a gente usa raio-x ou gama para poder destruir micro-organismos como bactérias, vírus, fungos que estiverem presentes no alimento. Com a destruição desses micro-organismos, preserva-se os alimentos por mais tempo, né? Uma vez irradiados, eles podem se manter fora dos outros métodos, né, de preservação durante um bom tempo. Por exemplo, uma fruta irradiada, ela pode durar aí até 3 meses sem apodrecer, né, uma vez que ela foi irradiada. Então, se aumenta-se com essa técnica o tempo de preservação do alimento, destrói os micro-organismos, né, aumentando o tempo de preservação e tornando o alimento mais saudável, né, para consumo, correto? Então, essa técnica, infelizmente, não é adotada aqui no Brasil. Talvez a nossa cultura não nos permita isso, talvez falta os políticos, né, conhecer um pouco dessa técnica, da vantagem e benefícios que ela traz e adotar, né, essa técnica aqui no Brasil. Mas nos grandes países essa técnica era muito usada, né, principalmente para preservar o alimento por mais tempo sem levar ao apodrecimento. Correto? Sem levar ao brotamento. Então, a radiação ela não fica armazenada no alimento, então esse alimento irradiado não vai trazer nenhum malefício à saúde. Então, é mito quando as pessoas falam que se comer um alimento irradiado vão ser expostos à radiação. Não, isso é mito. Correto? Então, isso na verdade as pessoas que não têm conhecimento acham isso mesmo, mas o alimento ele não fica armazenado, né? A radiação não fica armazenada no alimento. E a gente pode também usar radiação para irradiar bebidas, né? Tem aquele ditado que fala assim: vinho quanto mais velho melhor, cachaça quanto mais velha melhor o sabor, correto? Então, a gente pode obter o mesmo resultado desse sabor acelerando esse processo de envelhecimento usando radiação X ou gama. Uma vez que essas bebidas elas são irradiadas, vai haver uma modificação na molécula do DNA das células desses alimentos e com isso consegue-se acelerar esse processo de envelhecimento. Então, vamos supor, o vinho e a cachaça, que levaria 10 anos para obter aquele sabor desejável, uma vez que você irradiar aí, questão de uns 40 minutos, no máximo 1 hora, consegue-se obter o mesmo sabor, tá? Usa-se também a irradiação de gemas, ou seja, de pedras preciosas, né? Uma pedra
virgem, ela leva na natureza cerca de 15 a 20 anos para obter a sua coloração normal. Por exemplo, topázio, obter a coloração dele, a turmalina, e aí vai. Então a gente pode acelerar esse processo também. Então a gente usa a radiação gama, irradia essa gema, ela vai ficar escura como se fosse a cor de um carvão, né? Depois leva-se essa gema a uma estufa com uma temperatura térmica elevada, e aí depois aí de um certo tempo a gema ela vai obter a coloração normal dela. Então se ela for um quartzo, né? Quando eu tirar da estufa, a pedra vai sair amarela, por exemplo. Se for uma turmalina, vai sair vermelha. Então, com essa técnica, a gente consegue acelerar esse processo da coloração da gema, correto? O que a natureza levaria anos para conseguir esse resultado, a gente consegue em menos de 1 hora, correto? A gente pode também usar radiação para esterilizar materiais cirúrgicos, que podem substituir o uso das autoclaves nos hospitais, né? Só que aqui no Brasil não é adotada essa técnica. A gente pode irradiar sangue, né, para poder eliminar micro-organismos, as impurezas do sangue e torná-lo mais saudável para a transfusão. Nós podemos também irradiar, né, o solo, né, destruindo esses insetos, né, micro-organismos, para que os alimentos, né, plantados ali, a lavoura, ela possa crescer, digamos assim, né, expandir de uma forma que não vai haver a infestação de insetos, correto? A gente pode também irradiar objetos de arte, livros, objetos da antiguidade, né, que deseja preservá-los. Então, irradiando esses objetos, consegue destruir micro-organismos. Com isso, a gente consegue preservar esses objetos, né? Quadros que têm um valor aí, como os quadros o Portinari, Leonardo da Vinci, né? Outros mais, objetos de arte de grande valor. Uma das técnicas que são usadas para preservá-los é usando radiação para eliminar micro-organismos e com isso aumentar o tempo de preservação, correto? Então, alguém perguntou assim, móveis também? Sim, a gente pode irradiar madeira, né, para destruir cupim, micro-organismos que venham a deteriorar a madeira. Pode ser também. Agora, dependendo da dose de radiação usada, a radiação ela vai quebrar, né, as moléculas ali daquele material e ele pode ficar quebradiço. Então vai depender da técnica empregada e da dosagem utilizada, ok? A Bruna falou assim, não, que top essa do sangue. Ela é bacana também, tá? Porque uma vez que o sangue ele é irradiado, elimina-se, né, certos micro-organismos, né, vírus, a hepatite A, consegue eliminar bactérias, fungos, né, consegue eliminar assim, qualquer tipo de micro-organismo que estiver presente no sangue, tornando ele mais saudável, né, para a transfusão de sangue, correto? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Acho que algumas eu fui respondendo à medida que eu fui falando. O Vitor Lima perguntou em relação do trabalho na área industrial. Ainda é um pouco fechado, né, Vitor? Porque, como eu falei no início, a radiologia industrial ela não é uma área tão ampla quanto a radiologia médica. Então, é uma área muito promissora. Ela tende a crescer muito, tá? Mas o momento é um pouco assim fechado. A Bruna perguntou se é um aparelho que chama Boroscan e não entendi muito bem a pergunta, Bruna. Que você me fez. Deixa eu ver o que mais aqui. A Eliane perguntou se geralmente existe um treinamento para atuar na radiologia industrial. Sim, lembra que eu falei que primeiro faz o curso, faz a prova da Senem, né? E depois a pessoa tem um treinamento dentro da própria Senem e no curso também, né? Para poder atuar. Tem que ter um treinamento primeiro,
tá? A Jéssica me perguntou, para trabalhar no aeroporto é necessário da certificação? Não, tá? No aeroporto não. Na verdade, o que acontece? Eu não sei se alguns lembram aqui da época dos atentados de 11 de setembro lá nos Estados Unidos. Naquele ano, o Conselho Nacional de Radiologia tinha ganhado como uma habilitação nossa de nós podermos atuar nessa área, que só os técnicos em radiologia iriam operar o radioscópico nos aeroportos. Só que aí veio o atentado de 11 de setembro, né, que mobilizou o mundo inteiro e os países começaram assim, tomar medidas nos aeroportos para evitar a entrada de terroristas, né? Então, o que acontece? Aqui no Brasil, naquela época, eles colocaram agentes da Polícia Federal para fazerem as inspeções das bagagens, né? Tanto é que eu já tive um aluno que era do Serviço de Inteligência da Polícia Federal, que fez o curso de radiologia comigo, né, para ele ter conhecimento, para ele poder atuar na área. E aí ele estava me falando na época que os agentes federais que estavam realizando esse trabalho. Então, ou seja, nós perdemos a habilitação que seria nossa. Só que, né, de uns tempos para cá foi relaxando. Hoje, atualmente, quem faz esse tipo de trabalho é um funcionário do aeroporto, em que eles dão treinamento, né, e colocam lá para realizar essa função. Agora, se a instituição quiser contratar um técnico em radiologia, pode, mas não necessariamente para atuar nessa área tem que ser um técnico em radiologia industrial, correto? Oi, Paulo, entendi. Você perguntou se o aparelho chama Boroscan, que usa nos aeroportos? Não, chama radioscópico industrial. É um aparelho de raio-x que gera baixas doses de radiação, que são usados para inspecionar bagagem, fazer inspeção corporal, tá? E as imagens são geradas em tempo real, são visualizadas em um monitor de vídeo, não são geradas em filme radiográfico, não, correto? Jéssica queria saber da radiologia na área veterinária, eu vou falar um pouco semana que vem, tá? O tempo do curso de radiologia industrial Tatiane, em torno de 2 a 3 meses. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ok. Então, gente, vejam aí, né, que bacana é a área industrial. Então, o objetivo dessa live é mais mesmo dar uma pincelada, porque ela é uma área, assim, com várias técnicas, como eu falei, né? A gente usa vários ensaios não destrutivos, então se for para eu falar de cada um deles, né, eu precisaria de uma live para cada técnica, né, de raio-x, gamografia, acelerador. Então o objetivo aqui foi mais dar um conteúdo básico para vocês entenderem um pouco a respeito da radiologia industrial, das suas aplicações, do objetivo, das técnicas a serem usadas, a função do técnico, o que o indivíduo tem que fazer para entrar nessa área da radiologia industrial. Correto? Então, quem sabe aí futuramente, né, a gente dá uma live de assuntos específicos, mas em breve, né, eu vou estar lançando aí o curso completo de radiologia industrial, falando sobre cada uma dessas áreas de forma bem completa, para que vocês possam se capacitar, né, e preparar, né, para fazer esse curso e se darem bem no curso e passarem na prova da Senem, tá bom? Então vamos lá, gente, pro sorteio, que o nosso tempo tá acabando, né? Então, lembra da palavra-chave? Vamos ver se vocês lembram mesmo. Então, as duas primeiras pessoas que falarem para mim a palavra-chave de hoje vão ganhar a máscara, ok? A Tainá já falou. Peraí. Não faz isso comigo não, gente. Calma aí. Só depois o povo me xinga, né? Vocês estão já dando a resposta antes de eu perguntar. Então, assim, não vale. Quem respondeu não vale. Senão depois o pessoal me xinga. Calma. Pare de mandar, calma. Senão o pessoal vai me xingar. Então, peraí, olha só. É quando eu perguntar,
vocês vão responder, correto? Quando eu perguntar qual é a palavra-chave, tá? Os 2 primeiros. Agora, essas mensagens que vocês estão mandando aí não tá valendo, porque eu ainda não perguntei, eu só mencionei, né? Então depois o pessoal me xinga aqui. Então, calma aí, vai valer a partir do momento que eu falar, calma, tá? Então, ó, 3, 2, 1. Qual é a palavra-chave da live de hoje? Pronto, agora tá valendo. Os 2 primeiros que responderem agora vão ganhar. Agora tá valendo. Bora! De antes não valeu não, porque eu não tinha feito a pergunta ainda. Agora vamos lá. Roseni, ensaio não destrutivo. Raíza, ensaio não destrutivo. Você não vale não, Raíza. Aline, opa, fechou. Então, Roseni e Aline foram as 2 primeiras a responderem que a palavra-chave são ensaios não destrutivos, ok? A Raíza não vale porque é ela que fez as máscaras pra mim. Então eu vou dar outra coisa pra você depois. Raíza, você já ganhou camisa semana passada, você já ganhou não sei quantas taças, você é que mais ganha brinde aqui. Deixa um pouquinho pros outros, Raíza, calma. Depois eu vou te presentear com outra coisa. Ok. Não, Paulo, olha só. É porque, olha só, várias pessoas tinham respondido antes de eu fazer a pergunta. Eu estava só falando o que eu ia perguntar. Então, assim, eu não acho justo, né, as pessoas que mandaram a resposta antes de eu fazer a pergunta. Então, por isso que eu falei, né, cancela, depois que eu fizer a pergunta, respondo. Aí eu fui 3, 2, 1 e fiz a pergunta. Então, quem respondeu primeiro foi a Roseni e foi a Aline, tá? Então depois eu quero que vocês nos chamem no direct do Instagram da Água, pra gente pegar os dados de vocês para fazer a entrega das máscaras. Agora, para finalizar, tá? Eu vou fazer uma pergunta em relação ao conteúdo que foi falado hoje na live. O primeiro que acertar, né, vai ganhar essa máscara, correto? Então preste atenção para não ficar aí, né, respondendo fora de hora, porque aí não vale, é só a partir do momento que eu falar, correto? Vamos ser compreensivos e justos com os nossos colegas, tá bom? Então vamos lá, olha, de tudo que foi falado hoje, eu gostaria de que vocês me respondessem o seguinte, tá? Existem vários tipos de ensaios não destrutivos, várias técnicas que são usadas na radiologia industrial, né? Eu gostaria de saber o seguinte, quando a peça, o produto, o material tem uma espessura acima de 30 milímetros, qual é a técnica a ser usada? A Isa ganha mais prêmios, né? Para depois sortear. Tá bom, Paula. Então vamos lá, gente. Para inspecionar peças, produtos acima de 30 milímetros de espessura, qual é a técnica utilizada? Qual é a técnica? Vamos lá, responda que o tempo está acabando. Qual é a técnica? É raio-x, é gamografia, é acelerador linear de partícula, é radioscopia? Qual é a técnica a ser usada? Bora lá! Gamografia, isso! O André ganhou, André! Meu aluno aí, André Luiz Ferraz, né? E respondeu gamografia. Então, o André ganhou aí a outra máscara. Ele respondeu certinho, tá bom? Então é isso aí, pessoal. A Paula perguntou quando é a próxima live. A última desse ano vai ser dia 22, né? Semana que vem, às 20h30. Nós vamos abordar o tema a respeito da radiologia médica. Nós vamos falar um pouco sobre as áreas de atuação na radiologia médica. A gente vai falar um pouco de tomografia, ressonância, fluoroscopia, medicina nuclear. Eduardo, você falou depois do André. Eu tô aqui de olho, o pessoal do suporte que trabalha com a gente também tá de olho aqui, tá bom? Amanhã não, né, Brenda? Amanhã tem mais live, aí você me quebra, né? Então, olha só, então dia 22 tem outra live comigo, eu vou falar sobre aplicações da radiologia médica. Então você que tem interesse em saber um pouco mais da radiologia médica, da tomografia, da ressonância, da medicina nuclear,
da fluoroscopia, quem quer saber um pouco da radioterapia, e eu vou falar também um pouco da radiologia odontológica, que o pessoal tem pedido, da radiologia veterinária, correto? Então, quem tiver interesse, eu convido vocês a estarem aqui conosco novamente no dia 22, às 20h30, nossa live pelo Instagram da Ago Cursos. E eu peço, quem gostou dessa live, que curta, que compartilhe, que divulgue com seus amigos, né? Ajudem a divulgar aí o nosso trabalho. Tá? Eu peço que vocês sigam o nosso Instagram, que é @cursos. Quem quiser seguir o meu é vanialucia.deoliveira, ok? Eu peço que vocês conheçam e visitem a nossa plataforma, que é www.agocursos.com.br, tá? Que vocês sigam o nosso canal no YouTube, que é Ago Cursos, e que vocês visitem a nossa página no Facebook, que é Ago Cursos, correto? Então ajuda a divulgar o nosso trabalho, porque assim nós podemos estar sempre aí trazendo informações bacanas para vocês, trazendo conhecimento, porque é uma coisa que eu sempre falo, a nossa maior riqueza não é o dinheiro, a nossa maior riqueza é o nosso conhecimento. Aquilo que nós adquirimos, nós vamos levar para sempre, ok? E isso ninguém nos tira. Então a nossa maior riqueza é essa. Então, assim, quanto mais conhecimento a gente tiver, maiores serão as nossas chances de emprego no mercado de trabalho, de sermos reconhecidos pelo nosso profissionalismo. Então, por exemplo, se eu sou da radiologia, né, eu não posso pensar em ter uma viseira e olhar só para a radiologia, eu tenho que buscar conhecimentos fora da radiologia, porque de repente pode surgir uma oportunidade para mim em outra área. Se eu sou da área da necrópsia, eu não tenho que ficar voltada só para a área da necrópsia, eu tenho que buscar outros caminhos, né? Então, nós temos então que buscar sempre conhecimentos a mais, além, né, daquela nossa profissão, da área que nós temos interesse, porque quanto mais conhecimentos, mais eu vou me destacar no mercado de trabalho, mais eu vou me destacar na minha profissão, mais eu vou ser valorizada e reconhecida. Correto? Então fica a dica aí, o que vocês puderem obter de conhecimentos, obtenham. É isso que é o nosso objetivo aqui, a Ago Cursos, ela quer proporcionar para vocês esse enriquecimento de conhecimentos e capacitá-los, né, para conseguirem aí um emprego melhor, para crescerem na profissão que vocês atuam, para vocês serem valorizados como pessoa e como profissionais. Correto? Então fica aí a nossa dica, tá? Mais uma vez, obrigado a todos que estiveram conosco aqui até agora, a todos que têm nos seguido, que têm participado das nossas lives, o meu muito obrigado. Eu agradeço em meu nome, em nome da Ago Curso e toda a equipe, né? Porque não é só eu que estou por trás da Ago, é uma equipe. Então, assim, muito obrigado a todos vocês. Espero que dia 22 vocês estejam conosco e que a gente encerre com chave de ouro. E aí, como a Raíssa falou aí comigo agora, que nós estamos no dezembro vermelho, né, que eu deveria sortear a taça vermelha, a gente está em época de Natal, então eu vou mandar fazer umas taças vermelhas aí bem bacana e eu vou estar sorteando aí para vocês também. Aí como é final de ano, vou sortear aí umas 4, 5 taças, bacana, né, para a gente poder fechar com chave de ouro. Correto? Então, assim, gente, muito obrigado. Fiquem todos com Deus, que vocês tenham uma noite aí abençoada. Aos meus queridos alunos, vou sentir saudade, né? Em fevereiro, se Deus quiser, estaremos juntos. Aqueles que entraram aqui pela primeira vez, meu muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da live, que vocês nos sigam e assistam sempre às nossas lives, né? Eu tenho pessoas aqui que assistem às nossas lives, que são da Bahia, do Rio, Rondônia. Então, assim, meu muito obrigado a todos vocês. Correto? Bruna disse que eu deveria ser estudada pela NASA. Quem dera, gente, quem dera. Gente, então, meu muito obrigado. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Beijos para vocês. Entrem agora na plataforma da Ago, já solicitem o certificado de vocês e não esqueçam de colocar a palavra-chave, ensaios não destrutivos, ok? Então, para obter o certificado, coloquem nome, coloquem e-mail e coloquem a palavra-chave. Aí vai ser gerado o certificado de vocês. Caso tenham alguma dificuldade ou não recebam,
né, o certificado, entre em contato conosco através do direct ou através do nosso WhatsApp, correto? A Paula tá me parabenizando, agradecendo pela explicação, falando que foi excelente, que gostou, que quer participar mais. Não, com certeza vai ser um prazer ter vocês aqui, tá? O Igor falando que eu devia trabalhar na NASA, quem dera. Ai, quem dera. Quem sabe um dia quando eu crescer, né, eu chego lá. Tá bom, gente? Então, só muito obrigada a todos vocês moram no meu coração, tá? Fiquem todos com Deus aí. Como eu falei, né, a radiologia industrial é muito ampla, não dá para falar muito, só a gente vai gastar aí vários dias para isso, mas assim, foi bem básico mesmo para vocês entenderem um pouco a respeito dessa área, correto? Então, para obter o certificado, a palavra-chave é ensaios não destrutivos. E aproveitem, quando entrarem lá no site, conheçam os minicursos gratuitos, façam, que vocês, além de conhecimento, vão ganhar um certificado, né? E conheçam os outros cursos que têm uma carga horária maior. E a partir de fevereiro, né, teremos vários outros cursos. Daqui semana que vem já vamos colocar mais 2 mini cursos gratuitos também, tá bom? Tudo aí para enriquecer o conhecimento de vocês, tá bom? Então, muito obrigado pela presença, pela participação, né? Fiquem todos com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser, ok? Então, muito obrigado. Beijos. Amei a participação de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tchauzinho.